Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado e pelas redes sociais. Mas, senhor presidente, o Brasil teve conhecimento ontem de uma prova contundente da existência de uma organização criminosa formada por milícias digitais e que se dedica à defesa do presidente Jair Bolsonaro, do seu governo e das ações extremadas de grupos de direita no nosso país. O Facebook derrubou uma rede de produção de fake news que produz também discursos de ódio e ataques a pessoas e instituições da sociedade e do Estado brasileiros. Foram 35 contas do Facebook, um grupo, 14 páginas e 38 contas do Instagram, marcadas por comportamentos inautênticos, pela utilização de perfis falsos e pela produção de notícias falsas. Todos os responsáveis por essa conta são pessoas vinculadas ao Partido Social Liberal, o PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro se elegeu presidente da República. E todas essas pessoas são funcionários vinculados aos gabinetes do senador Flávio Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, de outros deputados federais e estaduais também ligados ao PSL. E o que é muito grave em toda essa história é que a produção de notícias falsas se faz utilizando o dinheiro público. Esses funcionários atuavam nos horários de trabalho, fazendo e produzindo essas postagens e, como tal, utilizando o dinheiro que você paga, que eu pago, para atacar pessoas e instituições. Os alvos eram parlamentares, principalmente da oposição, partidos de oposição, ex-ministros do próprio governo de Jair Bolsonaro, integrantes do Supremo Tribunal Federal, órgãos de imprensa e jornalistas. Pois bem, essa rede existe desde antes da eleição de 2018 e foi fortemente utilizada na campanha daquele ano para atacar candidatos adversários de Jair Bolsonaro, para propagar mentiras e falsidades e assim fraudar o resultado das eleições de 2018. Nos últimos tempos, essa rede vem sendo utilizada para divulgar notícias falsas, desinformação durante a pandemia da Covid-19, colocando em risco a saúde de milhões e milhões de brasileiros que se acostumaram a frequentar essas redes sociais. Pois bem, todas essas informações que permitiram a derrubada dessa rede de notícias falsas vieram da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, que investiga as fake news e que agora vai com toda certeza utilizar essas novas informações para aprofundar as investigações e também para aprofundar o processo de julgamento dos pedidos de cassação de mandato de vários parlamentares, agora comprovadamente envolvidos por meio de seus funcionários com essas notícias falsas. Vai servir também para reforçar o inquérito do Supremo Tribunal Federal que investiga notícias fraudulentas e vai também deixar a nu para o Brasil o funcionamento do chamado Gabinete do Ódio, do qual um dos integrantes, Técio Arnaud Tomás, é o coordenador dessa rede de fake news derrubada nessa quarta-feira. Esperamos que dessa vez o presidente Bolsonaro dê uma demonstração de estar preocupado com todo esse cenário criminoso e demita o mais rapidamente possível esse funcionário do Gabinete do Ódio, seu assessor, que trabalha com ele
porta a porta dos gabinetes.